cana-de-açúcar foi a primeira planta cultivada no mundo. Dela são extraídos 2/3 do açúcar consumido, muito à frente da beterraba ou do milho. É uma agroindústria moderna. Os maiores produtores, como o Brasil, há muito mecanizaram a cultura. Mas nas Filipinas, o 11º produtor mundial, a planta ainda é cortada à katana. A pobreza extrema dos trabalhadores agrícolas é tal que aceitam trabalhar em condições indignas. 7 em cada 10 agricultores não conseguem viver dos rendimentos da terra que cultivam. A sua sobrevivência depende dos latifundiários, os senhores da terra, uma situação medieval no coração de uma democracia duvidosa. O açúcar integrou-se no nosso cotidiano sem darmos por isso. 60% dos alimentos transformados que encontramos nos supermercados contêm açúcar, que transforma o que é naturalmente azedo ou sem sabor num produto irresistível. Esta situação é originada nas Filipinas por uma organização de trabalho arcaica herdada da época colonial espanhola. Para Tristan Leconte, isto não é uma fatalidade. Perito em comércio internacional, este empreendedor social tem um percurso atípico. Percorre o planeta à procura daqueles a quem é hábito chamar os pequenos produtores. Foi no terreno, partilhando o seu dia-a-dia, que tomou consciência do impacto do nosso modo de vida na natureza e nos homens. Graças à sua experiência, Tristan sabe que existem soluções simples, eficazes, que associam crescimento económico, bem-estar social e respeito pelo ambiente. Como se prova todos os dias em comunidades de agricultores audaciosos que Tristan Leconte decidiu dar a conhecer. Com um crescimento de cerca de 4,5%, a economia filipina é bastante dinâmica. Mas é difícil constatá-lo assim que nos afastamos dos bairros melhores da capital. A população sofre de uma pobreza endémica, especialmente nos campos. As desigualdades sociais e o desprezo flagrante da classe dirigente pelo mundo rural criam tensões muito fortes. Perante esta situação, homens e mulheres organizam-se e tentam dar nova esperança aos camponeses, ajudando-os a fazer valer os seus direitos. Tristan Leconte leva-nos a descobrir este mundo. As Filipinas são um arquipélago de 7.000 ilhas no coração do Pacífico, com uma população de mais de 100 milhões de habitantes. Em Manila, a capital, 43% das pessoas vivem em bairros degradados. A vida é tão difícil que o produto mais exportado das Filipinas são os próprios filipinos. O governo facilita esta imigração maciça. É preciso dizer que o dinheiro que enviam às famílias representa 10% do produto interno bruto. Quanto aos camponeses que ficaram no campo, vivem em condições de outros tempos. A organização do trabalho faz-se ainda no modelo das haciendas, propriedades agrícolas de grande extensão que chegam a agrupar várias vilas. Os proprietários são donos de tudo. Se autorizam os agricultores a viver nas suas terras, é para os utilizar na altura das colheitas. Os camponeses não têm nenhum direito, apenas deveres. Para iniciar esta investigação, Tristan dirige-se a Negros, a Ilha do Açúcar, onde se colhe 60% da produção nacional. Deve o seu nome aos primeiros colonos espanhóis que descobriram a ilha em 1532 e acharam que os habitantes eram parecidos com os escravos africanos das plantações. Isto diz muito sobre a mentalidade da época, mas o nome não mudou e a organização do trabalho também não. Na base da pirâmide social estão os cortadores de cana, cerca de 400.000 na época da colheita. Cortam e carregam as canas em caminhões para serem levadas para os engenhos de açúcar. É aqui que a cana é transformada em açúcar branco. Segundo os costumes tradicionais, o dono do engenho fica com 30% da colheita como pagamento do seu trabalho.
O dono da plantação fica com 70%. No fim, pagará apenas 2% do valor da colheita aos trabalhadores agrícolas. O salário mal chega para satisfazer as necessidades da família. São pagos à tarefa, conforme os quilos de cana cortados e transportados. Os homens testam os limites da resistência física para ganhar mais alguns pesos, mas mesmo os melhores não conseguem colher mais de 2 toneladas por dia. One man can work 2 tons. One day? 1 day. 1 day, 2 tons. So you cut 2 tons and you earn €4 per day. My work is I feel so hard. Sige lang lang. Halimbawa, may kurso. High school graduate lang. A colheita é sazonal. Dura apenas 6 a 8 meses por ano. Os restantes meses são o tempo muerto, em que os trabalhadores agrícolas não recebem qualquer salário. Quando regressam ao trabalho, em inícios de outubro, geralmente já estão desesperados. Uma situação de que se aproveitam os latifundiários. Sudlan yung mga trabaho sa Negros. Galing sa sobra lang yung kagipit, nakakuha kami sa Negros Komunya. Ano nga klase nga gipit? Nubo ang sweldo? Hindi, Mag-agi ba lang, mga tigalutom? mga alang gid lang tiguwa sa kuwaan kay damo sa among kontraktor. Recruiter sa kas-advance. So makas-advance ka lang Kamura na yan, kulubad, away, 5,000. Ito yung makuha mo na sa nakadto kaligayan. Como diz o ditado popular, há sempre alguém mais pobre que um homem, a sua mulher. Uma realidade nas plantações de cana-de-açúcar. As mulheres não cortam as canas, mas são elas que voltam a plantar os campos. Os seus salários são muito inferiores aos dos homens, pois são consideradas pouco produtivas pelos latifundiários. What are the main priorities that you would like to change? Sa inadlaw gid nga kuan nang dili gid jang inadlaw to pila to 233 per day. Amo na minimum. €4. You would like €4 per day, and this is the minimum salary in the Philippines. And today you are just paid between €1 and €1.50. But the minimum salary for daily rate is 233. But by the task, there is no minimum. There is no. There is no. Okay, so their situation is legal. Yes. Okay. Os latifundiários pagam aos trabalhadores agrícolas pelo sistema Pacquiao, um costume colonial. Na altura era impensável um nobre espanhol dirigir uma palavra que fosse a um camponês. Na prática, o latifundiário nomeia um trabalhador que fica responsável pela distribuição dos pagamentos ao longo da colheita. Com efeito, os trabalhadores agrícolas nunca têm contacto direto com o seu empregador. É-lhes impossível queixar-se, seja a quem for, das suas condições de trabalho. They keep moving from one plantation to another. They don't have a fixed job. Yes. So for you as a union, it's difficult as well to help them. Yes. Because you cannot follow where they will be working tomorrow or the day after. Yes. So the organizers of the union here in the Philippines are also victims. The extra arrest, extrajudicial killings, subject for surveillance. Do you feel scared sometimes as a unionist? Yes. Yeah. Some people threaten you. Yes. Who threatens you, for example? Armies ng mga private armies also of the planters. Planters, they have private armies. Yes. They hire private armies They hire. for security For security. within their hacienda and also within their houses. The planters also as the politician and they control the politics here in the Negros, but also whole in the Philippines. Also controlled by These people. Um verdadeiro telhado de chumbo cobre a indústria do açúcar. Nenhum latifundiário aceitou falar com Tristan.
Apenas uma porta se abriu finalmente na Hawaiian Philippine Company. Tristan vai falar com Timothy Bennett, que vive há cerca de 40 anos em Negros e dirige esta empresa em nome de investidores privados. O seu estatuto de imigrado norte-americano dá-lhe uma grande liberdade de expressão, qualidade indispensável quando se quer falar da indústria açucareira nas Filipinas. There's a lot of money. There are a lot of people involved, and not only in the Philippines, in any place else in the world, sugar is a political commodity. Isto é especialmente verdade nas Filipinas. Açúcar e política estão intimamente ligados e a razão é histórica. Desde os anos 50 que os Estados Unidos precisam de bases militares nesta parte do mundo, uma região extremamente estratégica face aos blocos soviéticos. Os Estados Unidos fizeram um acordo com o governo do arquipélago. Os americanos instalam bases no país e, em troca, a América compromete-se a comprar o açúcar filipino muito acima dos preços internacionais. Este acordo durou quase 30 anos, um período fausto para os que possuem milhares de hectares de cana-de-açúcar. Nos anos 80, os americanos retiraram-se, mas ajudaram as Filipinas a conseguir uma medida excepcional junto da Organização Mundial do Comércio. O açúcar importado é fortemente taxado, o que representa uma verdadeira barreira alfandegária. A indústria do açúcar já não exporta para os Estados Unidos, mas conseguiu preservar o monopólio no mercado interno, um mercado de mais de 100 milhões de consumidores. Well, I would say, you know, there are laws that are put in there. All sorts of things. We have trade agreements that are being set up by the government. I would say probably the Philippine Sugar Group is probably better organized than many other commodities or other business groups. So they can come in and say, listen, we need to tell the government what we think should be done. And I think the sugar industry is in pretty good shape. When you say in pretty good shape and very well organized to defend its interest, but for example, some workers, they say they are threatened by private armies of planters. What do you think about that? You know, I can say the people who are taking advantage might be the guys who have the power to have the guns. And the guys who don't have the guns, that are the power. So then we all need guns, a bit like in the US where everybody has guns. And then you got the Wild West, and you have a lot of dead people around, which is obviously not. No início dos anos 70, o domínio dos latifundiários e o seu flagrante desprezo pelos direitos humanos levaram o povo a vir para a rua. Nasce um movimento camponês unido pela necessidade de mudar a estrutura feudal do país. Em resposta a estas reivindicações, o presidente Fernando Marcos impõe a lei marcial, reduzindo as liberdades civis e aumentando consideravelmente o poder do Estado. Concretamente, legitima uma repressão sangrenta, um Estado de polícia e inúmeros assassinatos políticos. Uma situação que vai durar até à queda de Marcos em 1986 e a instauração de algum tipo de democracia. Tal é concretizada pela aprovação de uma reforma agrária, a CARP, acrónimo de Programa para uma Reforma Agrária Compreensiva. O Estado compromete-se a redistribuir terras aos camponeses, mas sendo compreensivo para com os proprietários. Na prática, as frações distribuídas são tão pequenas que não permitem aos agricultores ganhar a vida. Bem pelo contrário, muitos endividam-se para comprar material e adubos na esperança de que a venda da colheita cubra essas despesas. Ao fim de 2 a 3 anos, em média, a maior parte está arruinada. Revendem a terra aos latifundiários na esperança de que estes lhe ofereçam um novo emprego sazonal. De qualquer maneira, nunca teriam os meios de produzir o tipo de açúcar que o mercado exige, o açúcar branco. É que este não é um produto natural, mas sim exclusivamente industrial.
Para o obter, é preciso primeiro descascar mecanicamente as canas para extrair o sumo, que depois é filtrado, branqueado e aquecido, transformando-se em melaço. Este é, por sua vez, cozido, misturado e batido até aparecerem os primeiros cristais. That raw sugar will go to a refinery, and it'll go through a complete remelting, decolorizing, filtration process. A very energy-intensive process. De um ponto de vista industrial, isso apenas significa que custa caro porque se utilizaram vários produtos químicos como cal, ácido sulfúrico e substâncias com nomes impronunciáveis, mas que agravam os custos. Por que gastam tanto dinheiro a branquear o açúcar? Uma única razão é invocada: a satisfação do consumidor. Why are we obsessed to have white sugar? Well, if you want to have a 7-Up and it looks kind of brown, you might not look the right way. You might say somebody did something in that Sprite. Yeah. Or if you want to have a white frosting, it has to be pure. É esta exigência de um produto imaculado que exclui tecnicamente e, portanto, economicamente, os pequenos produtores de mercado. É-lhes quase impossível deixar a condição de simples cortadores de cana. Apesar de tudo, uma organização de negros conseguiu desbloquear este travão que a indústria impõe aos camponeses. Desde 1995, a Alter Trade permitiu a 850 pequenos produtores libertarem-se deste sistema, juntando as suas colheitas para produzir açúcar mascavado, o nome filipino de açúcar completo, não refinado. Para fabricar açúcar mascavado, começa-se por triturar as canas para extrair o primeiro sumo, o vesul, que é aquecido em cubas para eliminar os líquidos. Depois de evaporarem, resta um melaço. Não há nenhum tratamento químico que reduz consideravelmente os custos de produção. Mas esta não é a única vantagem para o consumidor. Se compararmos os elementos nutricionais de 100 gramas de mascavado com 100 gramas de açúcar branco, constatamos que o mascavado conservou os sais minerais, o cálcio e o magnésio da cana-de-açúcar. A sua principal desvantagem é ser castanho e ter sabor, o verdadeiro sabor do açúcar. Là, donc on va sécher le sucre en évitant qu'il ne colle, puisque c'est comme du caramel. Donc on voit que tous les procédés d'Alter Trade sont artisanaux, ce qui permet d'avoir un sucre d'une qualité exceptionnelle. Rien à voir avec du sucre industriel traité chimiquement, du sucre blanc. Et surtout, ça permet aussi de développer l'emploi au niveau local. Donc là, le sucre est en train de sécher. Il faut éviter qu'il fasse des grumeaux, donc on le retourne régulièrement. C'est un travail assez laborieux. Para deixar de depender do sistema das haciendas e beneficiar da reforma agrária, os agricultores tiveram de se associar. Graças à Alter Trade, trabalham com organizações de comércio justo. Para além de um preço mínimo garantido, 3 a 4 vezes superior ao preço de mercado, têm sobretudo a possibilidade de vender diretamente o açúcar mascavado ao estrangeiro sem passar por intermediários. Resultado, desde 1995, o rendimento dos agricultores da Alter Trade aumentou 225%. Como está? Can I get my pay? It's ours. I have to go back? Yes. Okay, then I will not get any pay. Beneficiar da reforma agrária, obter um pedaço de terra, não é fácil. Imelda é membro da Alter Trade há 10 anos. Sempre viveu com os pais sob a autoridade de um latifundiário até conseguir uma corela após muitas peripécias e graças a uma grande força de vontade. After cutting, we have to load. Yes, It's a very difficult job, huh? of course. Yeah. And on 1988, there is already a comprehensive agrarian reform program.
So the other people here registered to the Department of Agrarian Reform. So we have a 40 in 1988. But the Agrarian Reform came. We make difficult on how to process because we don't have any knowledge what we're going to do. But the NFSW help us to process it, and also the Department of Agrarian Reform. So in 2002, we met Altel Trade, but we have to see what is the program of Altel Trade. Now you are self-organized as a group. Yes. It's like your own company and organization. This is your truck, this is your cart, Yes. This is your cane. Yeah. So it's easy for us. You say before the owner, he doesn't even let you eat one cane. Yes. Forbidden. Forbidden to for the Hacienda before. But now, it's anywhere you can taste the sugar cane. Os membros da Alter Trade beneficiam de um acompanhamento jurídico para fazer valer os seus direitos, mas em geral são incentivados a pouco tornarem-se independentes. Esta é uma das razões que os leva também a diversificar as culturas. Yes, it's a part of the diversification project. We combine the livestock and also we put some other crops like peanut. After peanut, we planted corn. So you alternate cultivation yes, to enrich the soil. Yes, crop rotation. Atualmente, as atividades da Alter Trade geram indiretamente rendimentos a mais de 2.000 pessoas na indústria do açúcar. Infelizmente, representam apenas 3 trabalhadores por cada 1.000. Já que nenhum latifundiário quis falar connosco, Tristan tenta as organizações que eles controlam. Regressa a Manila, sede de todos os poderes. Não foi fácil, mas a poderosa Associação das Refinarias das Filipinas, que gera 80% do açúcar transformado no arquipélago, aceitou finalmente responder a algumas perguntas. Uma entrevista sem complexos. Thank you. Hello, good morning. Thank you. Can I go to see Sugar Miller Association? Yes, sir. Thank you. Most of the work that we do here is to establish an environment that will be conducive to the continuation and the development of the business as far as the sugar industry is concerned, primarily with a focus of what is beneficial for the sugar mills. So we do a lot of lobbying with the different executive offices, the Department of Agriculture. We also do some lobbying with the legislation, the Congress and the Senate. And of course, we keep in touch with the people in the presidential palace just to discuss issues affecting the sugar industry with them. And they listen to you? They do, yes. They do. Anyway, the 4 pillars of our social action direction would be education, livelihood, which means that we're trying to provide some other means of income generation for the family, for the farm family. Remember, they can only work about 6-8 months a year. The rest, so what they do don't they have do? any form of income. So what we're trying to do is we're trying to provide some livelihood opportunities for like them. What? So that, like raising animals, like raising vegetables in the backyard. And like, but they don't have land, these workers. Yes, but they do have a small piece that they can... That is given by the planter? That they will be allowed to plant on. But it remains the ownership of the planter. Of course. Yeah, it's not internal land reform. No, it's not. It's not. Em suma, a situação não está prestes a mudar. À saída do edifício, queremos filmar a zona financeira. Mas Tristan não sabe que estamos no território do poderoso clã dos Ayala. Descendentes de colonos espanhóis, são donos de bancos, de uma empresa de telecomunicações e da Ayala Land, uma empresa imobiliária cotada que gera centenas de milhares de hectares de terras agrícolas. Aparentemente, são também donos de uma parte do espaço público da capital. Sorry, sir. Hello. Who are you? Can you just explain us who you are? Are you the police? Sorry, sir. You cannot use violence against us. Why you touch your weapon? Why you touch your weapon? You cannot touch our material. We have an official. We have an authorization.
I don't have to. Who are you? Who are you? Show me your ID. Who are you? Show me your ID. Why? Wait. Come on. Who are you to do that? Who are you? You're private. On a une autorisation de la République des Philippines, du président, mais que, yeah, sure. Mais que ces gardes privés nous mettent la pression pour nous éviter de filmer, parce qu'ils disent qu'ici c'est interdit, c'est une propriété privée en fait. À la fois le trottoir, la rue est totalement trustée par ces privés, et ils nous menacent quand on veut filmer ici. Yes, sir. No, sir, guide, sir, guide. You're not policeman. We would like to see a policeman. Yeah. Do you have permit? Yeah, this one. Where's the permit? Ayala? No. Coordinate first in our office. We don't know who you are. Yes, that's why we are. We are sorry, we want the police. We don't recognize you. You are just a private. Yeah, we want to see the police. We want to see the police. I'm scared now. I don't want to talk with you. I don't want to go in your office. I don't want to go anywhere. Huh? Yeah, we will stop, okay. É desagradável constatar que os que andam armados e fardados são pagos unicamente para proteger os mais ricos. Nos bairros populares, esses exércitos privados são invisíveis. O verdadeiro poder nas Filipinas está nas mãos dos oligarcas que só pensam nos seus interesses próprios. Como é que uma situação destas pode existir numa democracia? Só há uma solução para responder esta pergunta: ir ter com aqueles que o Estado, de uma maneira ou de outra, tenta reduzir ao silêncio. Temos encontro marcado com um ativista que representa um dos grupos de camponeses mais empenhados no país. Milita pelo desmantelamento imediato dos grandes monopólios agrários, pela abolição de todas as formas de exploração do povo pelos latifundiários. Dito de outra maneira, quer acabar com o reino absoluto dos senhores da terra. Este homem é Axel Pimpin, secretário-geral do movimento camponês Kasama Tekapa. A sua oposição aos latifundiários valeu-lhe 28 meses na prisão, sem sequer um julgamento, antes de ser libertado graças a uma mobilização local e ao clero. Axel é considerado pelo poder como um indivíduo perigoso. É preciso dizer que manuseia as suas armas com muito talento. Axel é um poeta, um tribuno muito persuasivo. Today, do you live normally or do you still have to hide from the officials? This is my normal life. This is the normal life for me. But of course, the threat is always there. It's not that I am hiding. I am not hiding from them, but of course, I'm taking some precautionary measures because I am afraid, I am threatened that by the next time, I might not be arrested and jailed anymore. I will be, assassinated directly. Fight for land! Fight for life! General reform now! We will let you work now, but can you see us again? Yeah, later we will do that because we will be performing after this. Okay. All right, I'll see you again later. Yeah. Thanks. The people united will never be defeated. The people united will never be defeated. Tunay na reforma sa lumang. Kung puntod na ang bukidin. When the farmland turns into grave. Kung punebre-yaring mga awit, Prenayaring mga awit sa mga suyuan ng mga magbubukid at ang mga tula nila ay galit ng pasakit sa tanang pangitipid. Agunyas ang tipikal na himig nitong nangagluluksang mga kari. Pilapil lang siya ngayong hilahil. Kaya'y itubos na. Abawi ng lupa at ang laya'y Organizações de agricultores vindas do mundo inteiro organizaram o Fórum Internacional dos Povos em Luta. A manifestação deverá realizar-se em Manila nos próximos dias, mas o caso dos sem terra não se restringe às Filipinas. We're expecting around 400 delegates from 40 countries. It will be officially starting tomorrow until July 9, but it already started last July 1.
Are there some from France or? Yeah, definitely. I'll be looking for them. I'll be telling about this thing. And you went to France yourself as well once, no? Yeah, twice. In the spring of 2009 and the winter, during the winter. Can we sit here? Sure. And have you heard of José Bové? Oh yeah, of course, from the Confederation Paisan. Is it close, like what he's doing and what you're doing? Yes, because we are both members of La Via Campesina. And when you went out from jail, you didn't think to go back to a normal life? Honestly, Tristan, I did. In fact, even now, every single moment, minute and hour of the day, I always keep on thinking, is this still right? Probably I should go back to my normal life, to my petty bourgeois life. I think it is very normal, but what I'm trying to say is, because I'm always with the farmers, I'm always with the people, that's the best way to confront the crisis, the contradiction that you're having in yourself. So meeting the farmers and defending their rights is your fuel, is what moves you. Exactly. What is making it very difficult is all the policies and programs of the government. They're trying to manipulate the media and all, giving black propaganda against our movement. So it is very understandable to these people, to these farmers, that sometimes they are really believing in the government. But I'm not losing hope at all, because I know I am in the right direction. I know this is not a question of who is right and who is wrong. This is a matter of what is right and what is wrong. And I firmly believe that what I am doing, what our movement is doing, is really right. Philippines is officially a democracy. Is it really a democracy for everybody? Well, if you will spell democracy as demo-crazy, probably, yeah. I don't believe that the Philippines is in a democratic state right now. It's really feudalism. Yeah, unless otherwise, that 70% of the farmers were freed from being landless. That's democracy. Axel leva Tristan a uma comunidade a 3 horas da capital por estrada, que vive nos terrenos de um latifundiário que possui dezenas de milhares de hectares. Estes agricultores cresceram aqui, tal como os pais e os avós, mas podem ser expulsos de um dia para o outro. É por isso que recorrem à organização de Axel para obter o direito à terra dos seus antepassados. Kasi ito, dating tinatawag itong lupang kano. Nung panahon ng, kala ko may hiwalay na pagpandoon. Yung lupang kano, yun yung, kaya dahil ito yung pag-may-ari ng Amerikano pagkatapos noong giyera ng Hapon. Kasi nung 1903, kumbaga 1903, batas rehistrasyon. Wala namang marunong magparehistro ng mga magsasaka na aming mga ninuno. Kaya yung batas rehistrasyon na yon, walang nakapagrehistro sa amin, kundi ang mga Amerikano, sila mismo ang nagparehistro ng lupaing ito na pag-may-ari ito sa kanila. Há quase 40 anos, os americanos venderam tudo à família do atual proprietário legalmente. Kasi ano po, gawa ng amin pong sinasakang lupa. Hindi po naiano sa amin. Pinatupad nga po yung CARP sa amin, pero hindi po naman po pinamamahagi sa amin yung lupa naming sinasaka. Kaya naisipan po namin na maging ano ng isang organisasyon na para po makaano sa amin, may makatulong sa amin na para po ito mailapit namin sa kumbaga sa mataas na dar na para iano sa amin tong lupa. And today there is a risk that you lose the land that you are harvesting? At tinatawag lang namin sarili yung lupa dahil kami ay naririto pa dahil sa aming sama-samang pagkilos. Pero hindi pa to amin sa mata ng gobyerno. Pero dapat ay amin kung batas nila ang kanilang ipatutupad lang. But you filed already? You deposit a document where you asked to become landowner? Inihintay ho namin yung desisyon ng Supreme Court. Tatlong taon na kami naghihintay. Marami nang namamatay sa amin dito. Yung mga matatanda ay nangawala na hanggang ngayon kami naghihintay pa rin na itong lupan to ay para ipamahagi na sa amin kasi ay talaga wala naman kami ibang mapupuntahan dito. Alguns decidiram recorrer à justiça, outros resolveram participar ativamente na vida política.
Os dois homens voltam à estrada para ir ter com Beth, um dos líderes de Kasama Tekapa. Beth é um pequeno produtor de açúcar, mas é também uma figura histórica do movimento dos sem terra. Optou por se envolver na política e tornou-se conselheiro municipal da sociedade. Mas ele próprio reconhece a ineficácia desta via. As instituições recusam-se a ouvir outra coisa que não seja o discurso dos latifundiários. Kaya ako naging konsehal sapagkat nakasama ko ang maliliit na mga magsasaka, sila ang nagtaguyod sa akin. Para ako ay maging konsehal. Kaya lamang bilang isang konsehal, mas maganda, mas mabisa kung yung ginagawang pagkilos ng mga mamamayan labas doon sa gobyerno, sapagkat doon ako lang, konti kami o konti ang nakakaunawa pa sa buhay. So ang trabaho ko lang doon is to encourage, ay para inganyahin sila na tingnan ang kalagayan at pakinggan ang gusto at kahilingan ng mga. I'm overwhelmed actually. Actually, I'd like to take a very important point that he said when you ask what's the most difficult thing. He said he has long been in the order of battle of the military, keeps on harassing him, isolating him to the people, telling bad things about him. But the more these things are happening, he became more resolved. He said, "We are right. This is the exact reason why the government is doing this to me, because we are right." Malinaw na malinaw tulad ng sikat ng araw. Maliwanag ang tinataak namin ay mawawala ang pang-api at pagsasamantala. Magkakaroon ng tunay na kalayaan sa aming bayan at sa inaharap, mawawala ang kaguluhan sa mundo. Perante este testemunho, quase esquecemos que na origem desta luta de classes está o açúcar. Marissa, a mulher de Beth, regressa do mercado com todas as qualidades de açúcar que existem no comércio. Asukal na puti. Pulang asukal. Ito yung was. Yeah. Ito ang muscovado. Alin ang pinakamasarap? Which tastes the most delicious? So why everybody eats this one? Dahil hindi nila pa alam kung ano yung... But you are a sugar worker. Dahil ako yung magsasaka. Yeah, you do the sugar yourself. And your choice, like the farmer's choice, is Muscovado. And you're a mother as well. So you choose the best for you and your kids. Yeah. Mommy knows best. So mom's choice and farmer's choice is Muscovado. Sa ngayon, yung talagang sa bahagi ko, yung alam ko, sa ngayon yung nakain lang ng muscovado ay yung mayayaman. Dahil karamihan ngayon, kagaya ng mga sabang, saging, kamote, muscovado. Dati ang tingin nila, pag nakakain ng muscovado, ng saging at kamote, ayun na yung mahihirap na tao. Pero sa ngayon, yung ilang mayayaman, ito na yung kinakain nila, muscovado, tapos yung mga balinghoy, kamote at saging na saba. Ito na ngayon yung hindi na nila, yung ilan, hindi na nila ito binibili para kainin nila. She just articulated what you have said about the fashion, and the rich people are the only one who can afford this stuff. Okay, let's say I propose you 2 bags of white sugar against 1 bag of Muscovado. Bigyan ka daw ng 2 kilo. You keep your Muscovado. Hawakan mo. Yung Muscovado. She'll take her Muscovado. Ito lang sa'yo. Thank you, I take it. O périplo de Tristan e Axel prossegue. Fica cada vez mais claro que se opõem duas visões daquilo que a terra representa. Para os camponeses, é a matéria-prima que lhes permite ganhar a vida. Para os latifundiários, é uma mercadoria como outra qualquer, um produto financeiro.
O exemplo mais gritante é o que foi negociado em 2002 como um consórcio de empresas agrícolas chinesas. O aluguer de 1,2 milhões de hectares de terra arável por um período indeterminado. Vão plantar sorgo, um cereal muito consumido na China. Em suma, uma colonização legal que é muito rentável para os proprietários dos terrenos. Um outro setor concentra os investimentos dos latifundiários, o turismo. Um pouco por toda a parte se constroem centros de férias, hotéis de luxo, campos de golfe, oficialmente em nome do desenvolvimento económico. Um ponto de vista que não é partilhado pelas comunidades locais. Estes pescadores sabem que lançam as suas redes pela última vez. Em breve só verão nesta praia guarda-sóis e criados filipinos às ordens de ricos clientes estrangeiros. We're now in Barangay Bulihan. It's a village of the Sendalo. We're going to meet some of the farmers whose plants and houses were burned. This is Kateri. This is Tristan, and this is Kamandi, one of our local leaders. We are going now. Okay. All right. Thank you. Whoa, slippery. I think walking barefoot at this a lot more. Hoje em dia existem leis para proteger os interesses dos camponeses que são sistematicamente ignoradas pelos latifundiários. Por exemplo, é ilegal expulsar um agricultor que ocupa e trabalha uma terra há mais de 10 anos. O incómodo para o proprietário que pode querer vender o terreno. O método empregue é sempre o mesmo. Quem se recusa a partir vê os seus campos destruídos e a casa incendiada. Destruídas as provas de atividade agrícola, os camponeses sem terra e sem teto são forçados a partir. Há alguns meses, este terreno era um bananal. Foi destruído por guardas privados, deixando uma parte da aldeia sem recursos. É contra estas exações que Axel se debate. We'll be mobilizing them to, improve the farm. For example, irrigation is destroyed. We will be organizing and mobilizing them to come up with a resolution or petition or a common stand. And then from the common stand, there are different ways. It could be a dialogue, it could be a sit-in, it could be a really militant protest. This is the thing that will really make a difference. I think... Sorry, we will turn the camera right now because someone with a uniform come with us. Yeah, that's all right. Ils viennent nous voir, tu penses? Hello. Can we understand why you're here? No, please, you can make your translation. You can talk in Tagalog and somebody. Ayun, napag-alaman ho namin na may magsukat nga dito sa... Hindi, wala. Hindi magsusukat. Bundok. Sa mountain. An information arrived, and they thought that somebody will be measuring the land, doing some geodetic engineering thing on the land. It's a weird world. Usually, people who go to the forest with a gun, it's hunters. But who do you hunt? Farmers? No, sir. No. Ang sabihin ka ng farmers. Okay, kung ba kayo maniniyak na... Are you the one who cut his bananas and burned the house of the farmer there? But did you do that? Did you cut the banana and burn the house? Pero sadyang may mga nagkaputulan, at saka nagkasuhan. Yung balita namin, may nagkaputulan daw. They said they just hear it from the news and he is But it's your jurisdiction. Yeah, so I'm sabihin, bago pa lang ako dito. So another agency or... Probably another agency who cut But now it's your territory. You say, I'm here, it's my jurisdiction. So on this jurisdiction, there is people, it makes you laugh? You think it's funny? No. I don't think it's funny, I think it's kind of sad. Would you like that somebody comes to your house and burns your house? Would you like that? A pressão baixa pouco a pouco. Os ocidentais não são tratados como os camponeses. Após algumas trocas de palavras, um dos guardas mostra a Tristan que não é apenas um guarda privado, é também funcionário do Estado. Now you work for private, you don't work for government anymore.
Kung kayo daw ba ay Deputized. he was deputized. Appointed, something like that. Appointed. So you are both appointed by the government and as well private army. Exactly. So you work together. Yes. Big landlords and the government. Exactly. É uma confissão inocente. Para estes homens, os interesses dos privados e do governo são naturalmente os mesmos. Os guardas negaram ter destruído as casas, mas não é o que dizem os aldeões, nomeadamente Junjun, cuja casa foi destruída. Can you tell us what happened with your house? Sinunog ko nila. Nakita ko talaga sinunog nila. Yung aking kubong tinitirahan namin mag-asawa. Did they give you a warning and enough time to take off your stuff from the house, or they just burned everything? Wala, basta sinunog na hula nila. Hindi na nila ako winarningan. The guards that we saw, like Mr. Cortez this morning, he denied that they participate to any burning of houses. Siyempre ang gagawa, tatanggi mga yan na hindi sila kasama. Pero talagang kitang-kita ko yung mukha nila noong time na sinusunog nila ang kubo ko. Basta sila 5. Yung dalawa ko, kilala ko, kamag-anak ko yung dalawa. Hindi ako magkamali sa kanila. Dahil kitang-kita ko nga ang pangyayari nung sinusunog nila. Perante tais injustiças e a impunidade de que gozam os mais ricos, alguns pegaram em armas. É o caso do New People's Army, Novo Exército Popular, um movimento que responde à violência com a violência. Mas, mais uma vez, as vítimas são geralmente os camponeses, que se recusam a pagar um imposto revolucionário e não tanto os latifundiários nas suas propriedades bem protegidas. Para fazer ouvir as reivindicações dos sem terra, para não se atolar numa relação de forças no qual ficarão inevitavelmente a perder, é preciso agrupar o maior número de pessoas possível. Mas a maioria não acredita que alguma coisa possa mudar. Mas Axel e os seus sabem que tudo pode mudar se a opinião pública se interessar pela sua sorte. Para acordar as consciências no seu país, mas também pelo mundo fora, Axel usa os meios que melhor domina, a poesia e a expressão artística em geral. Na comunidade rural de Los Americanos, prepara-se o próximo encontro que terá lugar em Manila. Estes jovens executarão uma dança tradicional intitulada Há um Herói em Ti. Uma coreografia que será retomada por crianças vindas de todo o país à frente do cortejo. Why are these kids making this choreography? Is it useful and why? Yeah, it's a good question. Because imagine, the youth of today, they were exposed to Hollywood movies and internet and Facebook. Probably these young people have Facebook accounts. But it's good or it's bad? Well, for me it's good. I'm a Facebook user. but what I'm trying to say is, if we are not going to organize them and let them realize the situation through songs, through music, through performances and poetry, how can they will be able to understand? I mean, tell them that we want to change the society, but maybe they will just say, all right, you change it by yourself. I am busy with my thing, I need to watch television. But I think through this, even a very small effort, they will be able to understand. And you should understand that most of them are not in school anymore. And you are optimistic for the future or not so optimistic? Maliwanag ba daw ang tingin nyo sa kinabukasan? Medyo po malabo pag patuloy yung ano. Pero kung mawawala po ito, tingin ko po malabo. Malabo na ho. Pero kung ito hindi mawawala sa amin, sobrang linaw. Sobrang linaw sa amin. Lalo sa magiging anak pa namin at magiging apo. Para maging, hindi lang po maging ordinaryong masa, kundi po maging organisado at revolutionaryong masa. Nabulol pa eh. Nabulol. That's exactly what he said. So we can be friends on Facebook.